Olá! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando e hoje o tema é... Aposentadoria dos professores. Fique ligado! Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e importante. Muito legal. Aposentadoria do professor. Nós temos regras diferentes para os professores. Então, você, professor, esse vídeo é para você, né? Segue aqui o nosso canal, fique atento nesse vídeo, porque a gente vai passar muita informação sobre o seu tipo de aposentadoria. E se não é professor, você manda para quem é. Manda para o seu professor. Inclusive, essa semana a gente... Te falei, né? No último mês aí, a gente estava fazendo uma aposentadoria muito legal, que para mim foi muito importante. Para uma professora muito querida minha, que com certeza vai estar assistindo. Beijo, prof. Que foi muito gratificante, porque ela foi minha professora no ensino médio. Então ela fez parte da minha formação, né? E isso é, assim... E aí ela me procurou para fazer a aposentadoria dela. É, assim, uma resposta incrível do nosso trabalho isso, né? Sim. Não, gente, professor é... Acho que a profissão mais importante, né? Ele claro. Que tá ali para ensinar e formar tudo que somos, né? Um médico passou por um professor... Todas as profissões passaram pelo professor. E isso é incrível, né? Incrível. Inclusive, acho que eu nunca nem conversei isso com você. Se hoje eu sou advogada, é por conta de uma professora. Uma professora de português chegou e naquela época que a gente fica, né, na dúvida o que eu vou fazer da minha vida, aquela época de escola, de vestibular. E aí ela falou comigo que eu tinha vocação para fazer direito. Então, é engraçado você falar disso, que eu não sei se eu comentei com você, mas eu também tenho uma história parecida. Uma sociedade de anos e não sabe algumas coisas. Mas eu tenho uma história muito parecida. O meu professor de história do ensino médio também, muito querido, que também trabalhava com essa professora que a gente aposentou agora. Ele, depois de uma prova, né, no dia dele entregar uma prova no terceiro ano, que eu tava na dúvida, entre jornalismo e direito, ele chegou pra mim e falou assim: você já pensou em fazer? Aí eu, não sei. Aí foi que eu acabei decidindo. Fui estudar algumas possibilidades e acabei escolhendo direito. Graças a Deus. E nossos professores vão estar orgulhosos aí vendo esse vídeo. Somos boas alunas, até hoje, porque a gente nunca para de estudar. Os meus professores da faculdade não esquecem, não. Nossos professores da faculdade, então, adoram a gente. É verdade. Amam a gente de paixão. Mas aí, essas regras que a gente vai falar de hoje não entra para professor de ensino superior. Gente, olha, essa é uma diferença. E aí... às vezes as pessoas não sabem disso, não né? sabem. O que acontece muito, né? Antes da gente começar a explicar aí requisitos, regras de aposentadoria do professor, que o professor ele é formado, né, em uma determinada matéria, dá aula, leciona em escola, mas às vezes faz correção de prova para faculdade, ou dá aula em faculdade por determinada questão que puxa ali para sua área. E aí, isso não conta para a aposentadoria do professor. Conta para uma aposentadoria comum, uma aposentadoria normal, né? Mas nessa regra de diminuir um pouco o tempo de contribuição, trabalho em faculdade, né, em ensino superior, não dá direito à aposentadoria especial do professor. Acho que a gente pode, então, começar por esse ponto. Quem tem direito à aposentadoria de professor, né? Sim. São os professores de ensino infantil, fundamental, médio, diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos. Ensino superior não entra, nem professor de curso profissionalizante. Então, o tempo nesse tipo de trabalho, né, nesse tipo de cursos livres e tudo mais, não vai entrar para a aposentadoria do professor, né? E é claro, assim, gente, várias pessoas, né, os casos às vezes fogem, né, e são exceção. Então, como a gente sempre diz, né, todo vídeo é isso, todo bate-papo nosso é esse. Tem que procurar mesmo um profissional, né,
da área, né, especializado em direito previdenciário, para saber aonde você se encaixa, né? Tem que fazer o planejamento. Essa questão de ser, né, um curso profissionalizante, de ser um curso, né, de repente de matéria, um curso de inglês, de francês, né? Várias coisas são muito discutíveis, né? A gente fez um caso que... Porque a aposentadoria do professor em si, a gente tem que comprovar, né? Existem algumas exceções dos cargos, né? De diretores, coordenadores, mas a gente tem que comprovar que você realmente esteve ali lecionando, ensinando, isso aí. né? Passando um conhecimento. E um caso muito interessante que a gente fez foi sobre uma professora da APAE. Na época, essa determinada APAE não era da nossa cidade onde a gente está gravando, era uma cidade de Minas. Antigamente não existia a APAE, né? Então até ser criado a APAE era... até esqueci agora a nomenclatura da escola, mas era uma escola. E aí, o que acontece? As professoras, elas ficavam dentro de sala, elas davam aula, tinham a carteira assinada, e a carteira não era assinada como professora. Era como instrutora de aula ali, mas não era professora. Enfim, esse caso, obviamente, não passou no INSS. Não passa. E teve que ser judicializado, mas na justiça conseguimos comprovar que o que ela fazia era... Educação. Era ensinar. A gente tem um caso também no Rio, de uma professora que gosta muito da gente. Também mandar um beijo pra ela, que ela vai saber quem é, com certeza tá assistindo. O dela tá demorando, mas assim, o caso dela é que ela fazia parte, na época, de uma legislação, ela lecionava na época que a legislação não exigia que fosse contratado como professor. É exatamente a mesma coisa. Provavelmente durante o mesmo período. E aí tem que judicializar, porque o que ela fazia era educação infantil, mas na carteira dela consta uma outra função, entendeu? Então aí ela era formada, ela tinha o curso, na época, curso normal, né? E ela exercia a função de professora, só que era assinado de outra forma. E aí a gente até pegou a documentação da escola, porque ela tá na mesma escola até hoje. A gente puxou a documentação da escola, a declaração da escola, pra falar que o que ela fazia era de fato professora, entendeu? Sim. É bem interessante, é um caso bem interessante. Mas é isso. Então, assim, você dá aula, né? Leciona, você passa educação ali, você tá ensinando, você é considerado, sim, professor. E aí a gente tem que arrumar formas de comprovar isso. Ainda que a sua carteira de trabalho diga que não, se nós tivermos provas disso, a gente vai sim conseguir te enquadrar como professor e aí ter direito a esse benefício, né? Essa aposentadoria um pouco mais benéfica. E falar nisso, é importante a gente mencionar o motivo pelo qual a aposentadoria, né, do professor, ela é de uma certa forma especial. Ela não é considerada especial como as aposentadorias insalubres, né, e exposta a alguma forma de agente nocivo, mas ela já foi, né? Até os anos 80, a atividade de professor era considerada uma atividade penosa, né? E por isso tinha um tratamento especial pela legislação. Depois dos anos 80, veio uma legislação diferenciada que deixou de considerar essa profissão penosa, mas continuou concedendo uma possibilidade de redução de tempo de trabalho em virtude do que eles chamam de desgaste físico, né? Psicológico, vocal, fala de desgaste vocal também, e da exposição a giz na época, né? Hoje em dia quase não tem mais isso, mas eram essas as justificativas. E aí, por isso, as legislações, né, começaram a vir trazendo uma aposentadoria especial para professor, que inclusive é constitucionalmente garantida, né? Sim. A Constituição de 88 traz essa previsão. E aí, então, gente, como está, né, depois, pós-reforma aí, como está o regramento de aposentadoria, né? Acho que é importante a gente falar como era antes, né? E como ficou. Até porque, assim, quem preencheu os requisitos antes vai conseguir se aposentar por aquele regramento. Isso, outra questão importante. Se você é professor,
foi aposentado, verifique se na sua aposentadoria saiu como aposentadoria de professor ou se saiu como uma aposentadoria por tempo de contribuição normal, porque isso influencia no valor, né, que você está recebendo de benefício, né, na renda. Então, a gente faz algumas revisões disso, porque se a pessoa foi aposentada ali como tempo de contribuição, provavelmente você está recebendo menos do que se fosse uma aposentadoria de professor. É isso, porque o INSS, assim, né, quando ele tem que agir, ele não age, quando ele não tem que agir, ele age. Então, assim, o INSS tem obrigação, né, por constitucional, de conceder o melhor benefício, né? É um princípio que rege a Previdência Social, a concessão do melhor benefício. Então, não necessariamente o fato de você entrar com pedido de aposentadoria de professor, ele vai conceder a aposentadoria por tempo de professor, né? A aposentadoria especial do professor. Pode ser que venha a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, porque ele, analisando ali o que você tinha, desconsiderou alguma coisa, né? E acabou por considerar outra e conceder de forma diversa do que deveria. Sim, e aí a gente fala hoje que o sistema ele está muito aberto a erros, né? Hoje a gente tem muito uma forma robótica de analisar benefício, mas antigamente, assim, uns 5, 6 anos atrás, 2017. Né, que ainda se ia até o INSS para dar entrada no pedido de aposentadoria, que você ainda era recebido por um funcionário ali, um servidor do INSS, também tem inúmeros erros. Isso acontecia muito, por mais que você tivesse ali demonstrado, às vezes não passava ou não olhava na carteira e você não falava que a sua aposentadoria era diferente, até porque às vezes você nem sabe se a sua aposentadoria era diferente ou não. E aí passava como uma aposentadoria por tempo de contribuição e as pessoas só vão descobrindo isso depois. Lembrando sempre que a gente só pode revisar benefício até 10 anos da concessão. Então, 2024, pessoal que se aposentou aí depois de 2014, a gente ainda consegue fazer alguma coisa se estiver errado, claro. Vale a pena entrar ali no site do meu INSS, se não tiver a conta Gov, criar a conta Gov, e olhar no site do meu INSS puxando a sua carta de concessão. Né? Porque na carta de concessão vai vir o tipo de benefício que você está recebendo, qual é o tipo de aposentadoria. E às vezes até quando a pessoa chegava falando, né, eu quero a aposentadoria do professor, não necessariamente foi concedida. E existe muita situação, isso é uma coisa que precisa ficar muito ligado, é que antes, né, da reforma, principalmente antes da reforma, ali pelos idos de 2020, 2015, por aí, a gente teve, entre 15 e 17, a gente ainda tinha muita aplicação daquela regra da aposentadoria proporcional, que hoje em dia praticamente ninguém, né? A gente não tem mais ela porque ela foi extinta e a gente não tem. Era uma regra de transição lá de trás. Então, mas tinham muitas pessoas que tinham direito à aposentadoria proporcional e aí às vezes pode ser que o INSS não tenha considerado alguma coisa de professor e aí te encaixou ali numa regra de aposentadoria proporcional, você está recebendo um benefício que de repente não é o que você pediu e não é o que você tinha direito, não é o melhor em termos de renda, né? Porque o INSS concedeu que para ele era o melhor, mas deixou de considerar alguma coisa que você de repente tinha direito. Então, procurar um advogado. Primeiro de tudo, olhar a carta de concessão e procurar um advogado. Sim. Certo? Certo. Então vamos às regras. Vamos às regras. Antes da reforma. Pessoal, até 2019. Né? A aposentadoria do professor, ela tinha o tempo de contribuição diferenciado. Então, homem, na rede professor... Na rede privada era só o tempo. Homem professor trabalhava até 30 anos de contribuição e a mulher professora trabalhava até 25 anos de contribuição. Aí temos a primeira regra modificativa pós-reforma, né? Foi unificado o tempo de contribuição, ambos os sexos, 25 anos. Acho justo. Sim. Né? Uma atividade de professor, principalmente. Sim. A atividade do professor em si não vai desgastar dependendo do sexo. Então, acho super justo ter igualado aí para 25 anos, homem e mulher, tempo de contribuição. Para a rede privada, antes da reforma, a gente não tinha nenhuma idade mínima, né? Não tinha idade mínima, até por isso, às vezes, os professores se aposentavam, né, um pouco mais cedo, porque, né, completava o tempo e já conseguia pedir. Não existia idade mínima. Hoje...
Tinha Isso muda idade mínima pouco. tinha idade mínima na rede pública, né? Na rede pública precisava de 50 anos de idade para a mulher e 55 para o homem. E mantinha o mesmo tempo de contribuição. E aí tinha aquelas regras do tempo no serviço público, né? 5 anos no cargo e 10 anos no serviço público. Né? Sim. E aí, hoje, né? Hoje Como em estamos hoje? E é importante falar o que a gente já mencionou, né? Que quem preencheu esses requisitos, se você tinha 25 anos de contribuição, sendo mulher, até 12 de novembro de 2019, como professor, você tem direito adquirido essas regras anteriores, né? A reforma da Previdência. Sim. Pós-reforma. Pós-reforma deu uma mudadinha, né? Temos uns probleminhas, mas nada que a gente Portadores não consiga... de notícias tristes. Mas nada que a gente não consiga resolver. Sim, professores ainda são as pessoas que a gente aposenta mais cedo hoje em dia. Sim. Né? Depois da reforma, só pela misericórdia. Mas os professores a gente ainda tem conseguido aposentar o pessoal mais cedo. Porque as regras de transição, elas também levam em consideração... foram bem razoáveis, não foram tão ruins. Sim. Então já demos um spoiler que tempo de contribuição de professor, 25 anos de contribuição, mulher e homem. Então, se você está aí completando esse tempo de contribuição, procure já um advogado, né, especialista em previdenciário, para ver em que regra você vai se encaixar. É isso aí. Idade. Hoje em dia, 57 anos de idade para mulher, né, e 25 anos de contribuição e E os 60, né? 60 para homem. E aí, então, temos aí a mudança prejudicial para a área privada, né? Que seria o INSS, né, gente? A princípio, sim. Né, a aposentadoria ficou 25 anos para ambos os sexos de tempo de contribuição. Não existia antes uma idade mínima e hoje existe. Então, a mudança prejudicial, né? Entre aspas mesmo, teria sido essa. Fixar uma idade mínima. É isso. Para o INSS, é isso. INSS, quem quer no INSS? Professor de rede privada, né? Colégio particular. A rede pública, só o que a gente tem como falar é a rede pública federal, né? Que vai aplicar as mesmas regras de idade, de 57 para mulher e 60 para homem, com 25 anos de contribuição, sendo que tem a diferenciação que precisa de 20 anos, agora 20 anos no serviço público e 5 no cargo, que vai pedir aposentadoria. Sim. Então, esse é um ponto delicado, gente. Esse é o ponto que mais está dando problema para professor de ensino público aposentar. Porque as exigências eram umas, agora são outras, e aí existem algumas regras de transição ali no meio. E mudou muito, né? Porque dobrou muito. 20 anos. Antes precisava de 10 no serviço. Assim. Você tem que comprovar, né? Porque o que acontece muito, né? O professor, às vezes, ele tá ali um tempo na área privada, um tempo no público, e aí ele quer juntar esse tempo para aposentar. A meu ver, isso não é muito bom. Né? Eu sempre mando, tá aguentando, né? Trabalhar, fica trabalhando, pra você conseguir ter 2 aposentadorias, porque se você junta, né, se você vai averbar o tempo, você vai ficar com uma aposentadoria só. Mas o que acontece, né, das pessoas às vezes juntarem para tentar aposentar mais cedo, e aí essa tá sendo a dificuldade, porque você precisa comprovar que no público 20 anos, pelo menos do seu trabalho, foi no público e 5 anos no mesmo cargo. Então, essa tá sendo a dificuldade no momento para aposentadoria no serviço público do professor. No geral, a gente sempre teve problema com a aposentadoria de servidor pelo seguinte: os órgãos não colaboram. Não. Então, a gente tem aí regimes próprios, né, que demoram anos para entregar uma certidão de tempo de contribuição, se a pessoa quiser levar tempo. Entendeu? O INSS também demora, mas a gente ainda tem formas de compelir o INSS a entregar mais rápido. A gente consegue recorrer à Justiça Federal, que é uma justiça célere. Então, querendo ou não, no máximo aí, sei lá, 1 ano e meio, no máximo a gente está conseguindo. Apesar de ser muito tempo, a gente está conseguindo. Agora, tem casos aí de professores, de servidor público em geral, que estão esperando há muito tempo. Principalmente documentação.
É isso aí. E é esse o maior trabalho que a gente está tendo. Fora Sim. essa questão da comprovação do tempo no cargo. Sim. Nós temos inclusive, que está nessa situação, assim. Como eu falei, né, na questão de averbar o tempo, levar um tempo de um lugar para o outro, importante falar isso, o professor, você pode ter direito aí a 3 aposentadorias se você conseguir ter esses cargos, né? Uma exceção da Constituição. Isso. Você consegue ter uma aposentadoria aí, de repente, uma municipal, uma do regime especial, que é o do INSS, e uma federal ou estadual, né? Então, você consegue ter aí 3 aposentadorias. E aí, a gente tem uma cliente que ela é aposentada da rede federal e hoje está levando o tempo do INSS para o município para poder aposentar. Além dessa questão toda de comprovar o tempo no serviço público, a dificuldade está sendo o serviço público em si, que não funciona, né? Eles não colaboram, a pessoa já está ali beirando 70 anos de idade, né? E ainda em sala de aula, e eles não colaboram com informação, com certidão, não passa, vai para um setor, vai para outro, pega uma certidão ali, uma certidão aqui, depende da escola, né? Não unifica, fica muito difícil, né? Esse até, assim, a gente tenta descomplicar ao máximo, mas essa parte acho que é a mais dificultosa pra gente. Porque a gente fica de mãos atadas, a gente não tem muito o que fazer, né? Servidor público, em geral, é conflituoso. E a gente fica ali agoniado. Os Poxa, órgãos o professor são, que a gente ama tá ali batalhando para uma aposentadoria, né? Sofrendo a dificuldade que tá hoje o ensino, que a gente reconhece isso. Mas a dificuldade é toda do órgão público, gente. Infelizmente. Infelizmente. E é importante falar que a gente não vai falar aqui sobre regras de rede pública municipal, estadual, porque, né, motivos óbvios. Cada um tem uma. Cada órgão aí vai ter uma regra diferente. Não que o advogado não consiga reconhecer isso, porque a gente estuda, em regra, o regime próprio, federal, e o regime geral de previdência, que é o INSS, né? O outro são as regras dos servidores federais. Mas a gente sempre está em contato com os regimes estaduais, dos estados que a gente trabalha, dos municípios que a gente trabalha, e, sendo o caso, a gente vai sempre procurar saber a legislação previdenciária do município ou do estado que a pessoa reside. Então, é importantíssimo, principalmente se você for servidor público ou professor, você está sempre amparado por um profissional especialista na área, porque ele vai conseguir te dar o suporte necessário. Como a gente falou aqui, né, pecando pelo excesso, vou dizer de novo que é muito complicado. Lidar com esses órgãos públicos é difícil, a gente tem que ficar lutando para conseguir a documentação. Então, precisa ter um suporte. Sim. Certo? Então, só reforçando, cada cidade, cada estado tem o seu regramento e cada um é diferente do outro. E isso pode também ser alterado durante o tempo, né? Sim. A gente atua também em Minas Gerais e Minas teve essa questão. Saiu aí uma lei 100 que aposentou um monte de gente da parte aí do serviço público estadual, e ela já foi considerada inconstitucional, mas quem aposentou a gente não pode desaposentar, né? Mas então, sim, existiu essa lei e as pessoas ainda ficam com ela na cabeça, ainda querem tirar alguma coisa dali e não tem como, né? Então a gente realmente tem que estudar o caso, né? A particularidade de cada caso, porque o Estado mudou as regras durante os anos, a cidade mudou as regras durante os anos, então cada caso vai ser um caso no serviço público de professor. Mas se você está com dúvida, né, entre em contato com a gente, que a gente adora tirar a dúvida de todo mundo. A gente tem uma paciência para isso. E em relação, né, à diferença dessas regras, que teve diferença significativa do que era antes da reforma para o pós-reforma, a gente tem as regras de transição, né? Que no caso dos professores são 3 regras de transição. Sim. Né? Pode começar, doutora.
que é a regra dos pontos, o pedágio de 100% e a idade progressiva, né? E nesse ano, a pontuação tá em 86 pontos para mulher e 96 para homem, né? Lembrando que tem que ter um tempo mínimo de 25 anos de contribuição, né? Para a mulher e 30 anos para o homem. Porque aí vai seguir a regra Isso aí. antiga. Essa né? é a regra anterior. Então, pontuação, né? Isso. 30 anos homem de contribuição, 25 anos de contribuição mulher 80, e pontuação. Que é a Você vai idade somar a sua idade com esse tempo de contribuição, mas você tem que ter os 25 anos ali e para o homem 30. Soma com a sua idade, 86 pontos para mulher, 96 para o homem. Isso daí acaba aplicando tanto para a rede pública quanto para a privada. O que é importante mencionar é que, infelizmente, para os da rede pública, aplicar a regra nova, nesse caso da regra da pontuação, que vai ter que ser 20 anos, né, no cargo, no serviço público, e 5 anos no cargo, para ambos os sexos. Então vai ter particularidade. Gente, infelizmente, professor da rede, A gente rede pública. Portadores de más notícias somos nós, ultimamente, né? A próxima regra de transição que a gente tem é o pedágio de 100%, né? Que aí, para a mulher, vão ser 52 anos de idade. Então tem regra, tem idade mínima, gente. A regra de transição, né, de 100% vai ser o dobro do que faltava para você aposentar ali em 2019. É isso aí. Mas vai ter idade mínima. É igual na regra geral, que a gente também tem uma idade mínima para. E a idade mínima? 52 anos para mulher e 55 para o homem. E a mesma coisa, né? A gente vai ter que entrar ali na questão do serviço público. Aplica para os dois, tanto na privada quanto na pública, aplica essa regra. Só que para a rede pública, os 25 anos para a mulher precisa ser 20 no serviço público, 5 no cargo. E para o homem, né, dos 30, mesma regra. 20 no serviço público e 5 no cargo, que vai se aposentar. Sim. Então, gente, olha, a regra de transição ainda segue, né, o tempo de contribuição antigo, hein? 30 anos homem e 25 mulher. Então, isso aí. Não confundir aí professores, homens, que precisa, nas regras de transição, ter 25 anos, não. Vai ter que ter 30, né? Regra de transição. E então, aquele negócio, né, gente? Consulta mesmo, isso tem que aí, consultar. Tem que fazer o planejamento, porque não tem a menor possibilidade. E a gente tem a idade progressiva, né? Que do mesmo jeito vai considerar os 25 anos de contribuição para a mulher e os 30 para o homem, na regra de transição da idade progressiva. E no ano de 2024, a gente está com 53 anos e meio para a mulher e 58 anos e meio para o homem. Então, tem o tempo de contribuição de 25 anos sendo mulher, precisa de 53 anos e meio. Tendo os 30 anos de contribuição sendo homem, precisa dos 58 anos e meio. Pra essa regra. É difícil, né? É difícil, gente, tá vendo? Por isso que eu tô aqui, ó. Mas ainda assim pedindo é melhor. ajuda. Por isso que eu tô aqui pedindo ajuda, coleguinha. É tabela, gente. Porque né? é tabela, é difícil. Nunca colei na vida. Não. Nunca. Mas agora tem que pedir ajuda com a coleguinha aqui. Nesse momento nem pode, porque não é uma prova. Não tinha nem habilidade pra Não. falar. Não dá. Tem coisas que a gente tem que aceitar que a gente não sabe fazer. Porque mas é isso que também fez da gente... Tá bom. Tá ótimo. Né? Deixa pra lá. Tá bom, né? A gente terminou bem. Mas aí é isso. E a mesma regra do serviço público também. 20 anos no cargo, e no serviço público, 5 anos no cargo. Regra da reforma. E é isso, assim. Deu uma prejudicada, mas como eu falei no início, a gente ainda tem aí muitos professores aposentando mais jovens, né? Não tão jovens quanto aposentavam antigamente, mas mais jovens, né? E essa idade progressiva, ela vai subir, né? Até 2031 ainda. A gente vai até 2031, isso mesmo. Até chegar na idade de agora, 57 e 60. Exatamente. E é isso. Acho que é isso, né? Essa foi a nossa discussão de
De aposentadoria de professor. Para pedir, gente, aposentadoria é aquela questão, né? Primeiro de tudo, procurar um especialista, porque a aposentadoria de professor, como vocês viram aqui, tem muitas peculiaridades, não é fácil. Precisa juntar muita documentação, precisa analisar profundamente o que está acontecendo ali. Se você não apresentar documento correto, o INSS vai abrir a exigência. Na verdade, eu aqui, aposto meu dedo mindinho que qualquer aposentadoria de professor cai pelo menos uma exigência. Às vezes para juntar documento que você já juntou, mas ele vai fazer. Eles costumam pedir muito declaração de colégio, né? E aí, às vezes, vem com aqueles pedidos de declaração do colégio que não existe mais há 15 anos. Que você fica, meu Deus do céu, e agora? E aí é isso. E às vezes você vai acabar tendo que ir pra justiça, mas dependendo da situação, você consegue resolver tudo a nível de INSS. Mas para fazer o pedido é bom que você tenha toda a documentação completa. Carteiras de trabalho é o mais importante. A gente sempre usa aqueles documentos padrão, né? Contra-cheques que você tiver, tem gente que é muito organizada e guarda isso tudo ao longo dos anos. Isso é muito importante, porque isso vai vir ali com nome, CNPJ da escola, cargo que você ocupava, tudo certinho. Então fica mais fácil da gente conseguir fazer a análise do próprio INSS considerar. Professor também é uma profissão que costuma guardar tudo. Costuma guardar tudo. A gente então continuem guardando tudo. Né? O caso que eu citei bem no início, né, da nossa conversa, da questão da professora na APAE, muitos documentos dela, assim, de diário, né, do que escrevia, serviram. Né? A gente pegou coisa lá de trás e mostrou, olha, eu tinha plano de aula. Então, sim, eu era uma professora. Né? Isso aí. E, assim, é muito importante, o professor especialmente, né? A gente tem aí uma antecipação de tempo na aposentadoria deles. Não é tão vantajosa quanto antigamente, que bastava o tempo, né, na rede privada, mas ela é ainda mais vantajosa do que as outras aposentadorias, as aposentadorias, né, programáveis em geral. Então, assim, é importante que quanto antes o professor procure um auxílio de um especialista e faça planejamento previdenciário. Por quê? Ainda mais se a pessoa trabalha em 2 órgãos distintos, pelo menos 2 órgãos distintos, né? Ou na rede privada, em algum órgão público. Como a gente disse, a documentação ela demora às vezes a sair. A gente precisa fazer análise para ver se vale a pena você manter aquele tempo, de repente, num serviço público, ou se vale a pena você levar tudo para o INSS, ou vice-versa. Ou se... Entendeu? A gente precisa analisar todas as situações e a documentação demora a ficar pronta. Quanto mais cedo puder fazer as averbações, se tiver caso de CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, que leva o tempo de um lugar para o outro, do órgão público para o INSS, vice-versa. Então, isso tudo demora e é importante que o professor esteja precavido, porque quando começar a chegar próximo da idade que ele entende que vai aposentar, às vezes ele não vai conseguir aposentar tão rápido. Às vezes a pessoa vai fazer ali os 60 anos e só vai conseguir aposentar lá para os 63, 64, porque não tinha documentação completa na mão, entendeu? Então, é importante que procure o quanto antes um especialista para fazer o planejamento. E é isso, né? Então, finalizamos o nosso bate-papo aí. Isso aí. Espero que tenha servido para ajudar muitos professores queridos. Viva a educação. Amém. E se vocês tiverem dúvida, deixa aí, manda pra gente nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre tentando esclarecer tudo. 3 Cs, curte, compartilha. E comenta. E compartilhem mesmo, gente. Mandem pra quem vocês acham que pode tirar proveito desse vídeo de alguma forma, porque eu acho assim, é um vídeo muito especial, né? A gente tá dando aqui mesmo dicas valiosas pra antecipar uma aposentadoria um tempinho relativo aí. Tá bom? Sim, você, professor, mande, né, esse vídeo para o seu colega professor. E você, aluno, mande esse vídeo para o seu professor. E beijo para os nossos professores maravilhosos. Nossos Obrigada que ajudaram muito na nossa formação. Isso Se aí. Hoje somos o que somos, graças aos professores. Tanto do ensino médio quanto da faculdade, apesar da gente não conseguir fazer essa aposentadoria especial pro ensino superior. Estão aqui no coração. Obrigada por tudo. E é isso, né? Obrigada, gente, e até a próxima. Beijo.